Fala, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá todo mundo legal aí? Todo mundo feliz? Todo mundo show de bola? Satisfação imensa falar com vocês, hein? Saber que vocês estão bem, saber que vocês estão show de bola, rapaziada se resguardando, para nós termos nossa vida de volta. Tamo junto, hein? Tamo junto, tamo junto. Sempre, tá? Galera, é o seguinte, meus amigos, eu vou organizar uma estratégia aqui hoje da seguinte maneira. Eu comecei a falar de China para vocês. Estou no continente asiático, certo? Estou dentro do continente asiático, tá bom? Vou passar para vocês aqui, documentário rapidinho, ele é 20 e poucos minutos, 22, 24 minutos, fazendo uma explicação muito massa sobre a China. Muito massa sobre a China, tá? E eu quero que você aproveite isso aqui ao máximo, porque isso aqui vai me dar mais de meio caminho andado nessa questão de China, tá? Quero que você preste atenção. Se você tiver alguma dúvida, por gentileza, joga aqui no chat, entendeu? Depois que acabar, ainda dá para nós fazer uma discussão, beleza? Dá para nós organizar uma discussão aqui, tá bom? Eu vou soltar aqui agora, porque senão não vai dar tempo de organizar esse esquema com vocês. Vamos lá. Qualquer dúvida, vai no chat ali, dá um tapinha para mim que nós vamos discutir. Falou? Vamos lá. Olá. Um novo vírus e uma epidemia que se espalha por diversos países ameaçam a segunda maior economia do planeta. A locomotiva do comércio mundial, da qual dezenas de países dependem para movimentar a produção agrícola e industrial, de repente, é colocada em xeque por uma questão sanitária. Se o crescimento de 6,1% no ano passado já foi considerado pouco para alavancar a economia mundial, a preocupação agora é com os possíveis efeitos do coronavírus, que pode prejudicar gravemente alguns centros de produção industrial. E olha que 6,1% significam quase 5 vezes o crescimento da França e Reino Unido, e mais que o dobro dos Estados Unidos. Nesta edição do Matéria de Capa, também vamos falar da diplomacia milionária dos pandas. E mais, qual a diferença entre Pequim e Beijing? Fique com a gente. Hábitos antigos de alimentação que incluem o abate de animais selvagens, répteis e higiene precária. Estava pronto o cenário para o aparecimento do coronavírus numa província da China. Com 12 milhões de habitantes, Wuhan é capital da província de Hubei, na região central da China. Foi lá que surgiram os primeiros casos do coronavírus, que se espalhou por todas as regiões da China e, em seguida, por vários países. Na maioria das cidades chinesas, a população mantém antigos hábitos de alimentação que incluem o consumo de cobras, morcegos e outras espécies potencialmente transmissoras de vírus e bactérias. Wuhan é um importante centro econômico e comercial da China. A cidade atrai as grandes empresas porque é um importante entroncamento de transporte ferroviário e por rodovias para outras regiões do país. A fábrica da Apple, localizada em Wuhan, suspendeu suas atividades. A população local foi proibida de deixar a cidade como medida preventiva para reduzir as possibilidades de contaminação. Em uma semana, a epidemia matou mais de uma centena de pessoas e infectou milhares. Daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre a epidemia do coronavírus. A maioria dos países depende hoje, em maior ou menor grau, do comércio e das relações com a China, incluindo Brasil, Estados Unidos, boa parte da Europa e toda a Ásia. Diante desse fato, a pergunta que se impõe é esta: o que vai acontecer com a economia chinesa em 2020? O que o governo está fazendo para garantir o crescimento econômico, fundamental para tantos países? Vamos às respostas. Primeira medida, o Banco da China está incentivando os bancos comerciais a injetarem mais dinheiro na economia, aumentando os empréstimos para pequenas e médias empresas.
As maiores já dispõem de amplos financiamentos ou são geridas pelo próprio governo. Segundo a iniciativa, executivos do setor financeiro chinês estão sendo deslocados para as 31 regiões administrativas em que é dividido o país. O objetivo é ajudar. De vez em quando eu vou parando aqui, gente, porque essas informações não podem deixar passar ileso. Quando ele fala das regiões econômicas, você lembra das ZES, Zonas Econômicas Especiais, entendeu? Que são as áreas, entre aspas, mais ricas da China e que tem maior desenvolvimento, beleza? Porque num país que tem esse colosso populacional de 1 bilhão e 300 milhões, é uma área que cuida da outra, tá? É uma área que busca desenvolvimento para ajudar aquela área que tem menos desenvolvimento, tá bom? É uma troca, tá? É uma troca, beleza? Governos regionais e empreendedores privados a desenvolver novos negócios, seja para a indústria ou comércio interno ou para exportação. Estas são apenas duas de uma série de medidas destinadas a manter o ritmo de crescimento econômico e garantir que o produto interno bruto, ou seja, a soma de tudo que o país produz na indústria, comércio e serviços, mantenha um crescimento na faixa dos 6%. Em 2019, o PIB chinês aumentou 6,1%, ante 6,6% em 2018. Na verdade, esse é o patamar mais baixo em 3 décadas. Vale lembrar que há poucos anos a China teve um crescimento econômico vertiginoso, chegando a registrar 14,2% de aumento no PIB em 2007 e vários outros anos na casa de 2 dígitos. É importante registrar também que os 6,1% de 2019 está bem acima do crescimento previsto para alguns países. Por exemplo, a França e Reino Unido devem ficar em torno de 1,2% a 1,4%. Alemanha e Japão, abaixo de 1%. O Brasil, perto de 1%. E os Estados Unidos, em torno de 2,4%. Deixa eu só fazer uma ressalva com vocês aqui da seguinte maneira, galera. Um país que tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas aproximadamente, ele tem a obrigação de crescer 6,1%. Entendeu? Isso é obrigação do país. Se porventura a China crescer menos de 6%, o sinal já sai do verde e vem para o amarelo. Só para você ter noção que é um crescimento de 6,1%, se o nosso Brasil, que tem um crescimento de 1%, se nós crescêssemos por um período de uma década a 6,1%, aí nós saíamos do quadro de país emergente e passávamos a ser desenvolvido. Só para você ter ideia do que é crescer 6,1%, entendeu? É muita coisa, mas isso dentro do PIB conta mercado consumidor, importação, exportação, indústrias produzindo no país, traduzindo, é o interno, né? É a grana interna do país. E com esse colosso populacional, 6,1% é o mínimo que pode crescer, beleza? Vamos lá. Aqueles que pensam no sentido que são intelectuais e pensam a sociedade e tal, e não são, e são aliados, não no sentido que servem ao partido, mas que são aliados ao modelo chinês, o que eles entendem é assim: a China sim pode superar os Estados Unidos em economia e o fará em breve. Por quê? Porque a China não tem a instabilidade política, não perde tempo com eleição e não corre o risco, agora eu vou citar de cabeça um professor chinês, a democracia é um regime de showman. Showman. A China é um regime meritocrático, de fato. E essa é a diferença que faz com que eles entendam que a China vai superar os Estados Unidos. Agora, tinha algumas pessoas que acreditavam que lá pelos anos 90, os chineses, depois de começar a enriquecer, ia querer eleição e tal. Isso é que está chocando todo mundo, porque a maior parte da população chinesa não está nem aí para a eleição direta para líder, presidente, ou seja lá o que for. A China também está muito interessada em investir no continente africano. São mais de 100 projetos em 30 países. Difícil hoje é encontrar uma grande obra na África sem ter a China por trás. Por que o chinês ele faz esse investimento, né, dentro da África? Ele vai pelo Mediterrâneo, entendeu? Mediterrâneo liga a Ásia à África. E o Obama, né, antes de deixar a presidência dos Estados Unidos, ele deu uma coletiva e falou o seguinte:
que o que a China faz no continente africano é um tsunami. Literalmente, um tsunami, tá? Então, o chinês, ele usa a fragilidade do africano e faz troca comercial. Tipo assim, eu vou construir 200 mil casas populares, em contrapartida eu quero petróleo. Em contrapartida eu quero minério de ferro. Aí você vai falar para mim, pô, Benegão, mas eles não são autossuficientes? Gente, com uma população desse tamanho, é difícil você ser autossuficiente em alguma coisa, tá bom? Tem que matar um leão todo dia, beleza? Os negócios da China estão por toda a África. Da África do Sul, lá na parte de baixo do mapa, até o Egito, lá em cima. A parceria acontece em diversas áreas. No transporte, um dos projetos mais ambiciosos é o Standard Gauge Railway, uma rede ferroviária para conectar as principais cidades do Quênia com as capitais de Uganda, Burundi, Sudão do Sul e Ruanda. São quase 3 mil quilômetros de trilhos. A maior ponte suspensa da África também foi investimento chinês. 3 quilômetros ligam as regiões norte e sul de Moçambique. Investimento que também está nos mares. O país asiático participa da construção ou financiamento de 8 projetos de portos. Na área da energia, a Etiópia quer se tornar o maior produtor de energia eólica na África. E a China está contribuindo para acelerar essa transformação. A China não é apenas o maior parceiro comercial do Brasil. Há 2 anos, somos também o segundo maior destino de investimentos chineses em infraestrutura, atrás somente dos Estados Unidos. Uma ponte entre Salvador e Itaparica, na Bahia, com 12 quilômetros de extensão. O valor da obra, 5 bilhões e 300 milhões de reais. 2 empresas chinesas, a CCCC e a CR20, venceram o leilão de parceria público-privada promovido pelo governo da Bahia e vão tocar a obra. A mesma CCCC também faz parte do consórcio que vai construir o Porto de São Luís, no Maranhão, e o novo terminal de contêineres do Porto de Suape, em Pernambuco. A empresa já manifestou interesse em 2 ferrovias projetadas para exportação de grãos. Uma ligando o Tocantins ao litoral da Bahia e a outra entre Mato Grosso e Pará, ambas com mais de 1.000 quilômetros de extensão. Estes são apenas alguns dos investimentos da China no Brasil, que já está presente nos setores de petróleo, gás, energia elétrica e, em breve, eólica, além de trechos do metrô de São Paulo. Como se explica que os protestos registrados em Hong Kong não se espalham pela vizinha Macau e pela China continental? Não é difícil entender. A primeira razão é que os chineses no continente vivem sob rigorosa repressão. O governo controla a imprensa escrita e as mídias digitais. Os serviços de segurança sabem o que as pessoas escrevem na internet e como se comunicam. Sistemas de vigilância na rede detectam qualquer palavra que possa despertar suspeitas. Por exemplo, democracia, liberdade de expressão, protestos ou manifestações. Uma simples mensagem que inclua essas expressões pode resultar em prisão ou perda de emprego no caso de funcionários públicos. Já em Hong Kong, a ex-colônia britânica, devolvida à China em 1997, a população acreditava numa promessa de autonomia feita pelo governo chinês ao recuperar o território. Deixa eu só lembrar um negocinho para vocês, galera. Hong Kong é ex-colônia da Inglaterra, que foi cedida, tá? Que foi cedida pelos chineses devido à questão do ópio, tá? O inglês, né, cara, entrava com ópio dentro da China, a China barrou esse ópio e teve que dar alguma coisa em troca para o inglês para ele deixar de colocar esse ópio dentro da China. Foi aonde ele cedeu o território de Hong Kong. Um pouco mais à frente, certo? Os ingleses devolvem esse território para o chinês e o chinês ele começa a tomar conta novamente. Beleza? As autoridades chinesas sabem que haviam prometido um regime diferenciado para os cidadãos de Hong Kong. Esse é um dos motivos que explicam a repressão amena para os padrões chineses. O simples fato de os cidadãos irem às ruas para protestar já é um avanço. O mesmo não ocorre na vizinha Macau, devolvida em 1999, que foi colônia portuguesa por mais de 400 anos. Lá,
não houve promessa de autonomia. Além disso, a população parece mais preocupada com o funcionamento dos cassinos, que atrai multidões de turistas chineses e de outros países da Ásia e que sustentam a economia local. Como todo mundo sabe, Hong Kong é uma daquelas partes da China que ficou sendo explorada por países ocidentais durante muito tempo. E o que acontece em Hong Kong é que a grande parte da população de Hong Kong tem, digamos assim, o vírus do amor à democracia, de alguma forma, que caracteriza o mundo ocidental. E como eles estavam vivendo no regime, digamos assim, de cultura britânica, de administração e gestão, então o Hong Kong acredita que você pode conseguir algum nível de autonomia administrativa. Você tem um regime em que você associa a seleção dos melhores alunos, e é um processo mesmo que parece platônico da República, em que você vai acompanhando aqueles que se destacam por inteligência, por competência, ao longo da sua formação até a universidade. E depois, entre esses melhores, o partido, então, vai escolher para formar o seu, digamos, seu politburo, como se fala no comunismo. Quer dizer, ele vai escolher a sua assembleia de representantes do partido entre esses melhores. E ele vai escolher, entre esses, aquele que é o melhor de todos, para ser o chanceler, o primeiro-ministro. Então, você tem um sistema em que o líder supremo divide a gestão com o seu conjunto de representantes, que não são eleitos pelo povo, mas que são escolhidos dentro da própria base do partido. Então, o resultado é que, assim, os chineses que demonstram um certo desprezo pela democracia ocidental e, portanto, um certo desprezo pela inquietação de Hong Kong, certo? Por essa coisa de quebrar coisa na rua, parar o dia, fechar a loja. Quer dizer, os chineses, como eles se referem a si mesmos quando vão fazer a diferença em inglês entre eles e Taiwan e Hong Kong, eles falam Taiwan, Hong Kong e Mainland. Né? Mainland, para eles, é a China. E é essa China que deve controlar em algum dia Taiwan e já controla Hong Kong. No próximo bloco, qual é a diferença entre Beijing e Pequim? Como se entender num país com várias línguas e centenas de dialetos? E mais, chineses saíram do regime comunista e abraçaram o luxo e o consumo. A gente volta já. Diversos países adotaram soluções de emergência para enfrentar a epidemia do coronavírus e tentar reduzir o impacto. A British Airways suspendeu por um mês todos os voos para a China. Ao mesmo tempo, o governo britânico organizou o voo charter para retirar seus cidadãos do país. A União Europeia programou 2 voos de emergência para a retirada de viajantes que têm passaporte da comunidade. A maioria dos europeus era de franceses, incluindo muitos funcionários de empresas que operam na China. Os Estados Unidos, Japão, Canadá, a Coreia do Sul, Malásia e outros países também se apressaram para retirar seus cidadãos. Na Austrália, o governo decidiu isolar os infectados na ilha de Christmas, a 2.000 quilômetros de distância. Para entender o que aconteceu com a economia chinesa nas últimas 4 décadas, quando centenas de milhões de pessoas conseguiram escapar da pobreza, é preciso contar a história de um homem e suas ideias, Deng Xiaoping. Foi em 1978, pouco depois da morte de Mao Tse-tung, que Deng Xiaoping assumiu o poder na China e deu início às mudanças que tiraram o país de um atraso de séculos. Ex-companheiro de Mao Tse-tung, Deng caiu em desgraça durante a chamada Revolução Cultural,
Aquele período em que, na China, era proibida qualquer influência estrangeira. E o simples fato de ouvir Beethoven, por exemplo, levaria uma pessoa à prisão. Deng Xiaoping foi exilado 2 vezes por suas ideias sobre mudanças na economia do país. Principalmente quando Mao lançou um plano chamado Grande Salto à Frente, que se baseava no controle absoluto do Estado sobre a economia, incluindo a agricultura. O resultado foi a morte de dezenas de milhões de pessoas pela fome. Após a era Mao, Deng anunciou a abertura da China para investimentos estrangeiros, que estabelecia 4 metas: a modernização da economia, da agricultura, do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo a educação e a defesa nacional. Foi a partir da década de 80, logo nos primeiros anos da era Deng, que o país começou a apresentar um crescimento vertiginoso, o que permitiu, na virada do século, que mais de 600 milhões de chineses, 3 vezes o Brasil, deixassem a linha de pobreza. A questão é que a população do país hoje é de mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Isso significa que o ritmo de crescimento precisa ser mantido para garantir a outras centenas de milhões o acesso à educação, saúde, habitação e bens de consumo. É interessante essa questão entre o mal e o bem, porque é quase entre o mal e o bem, né? Se você pensar nos sons. Agora, o Mao Tse-tung, ele sem dúvida nenhuma é uma figura, de certa forma, maior na história da China moderna, porque o Mao Tse-tung, ele de fato operou uma ruptura radical entre uma China que tinha, digamos assim, um imperador jovem, inclusive no momento que acontece o final, decadente, né? Que sofria com conflitos internos contínuos entre o que a gente poderia chamar, numa linguagem mais ocidental, digamos, senhores feudais ou mandarins, ou aqueles que eram donos de terras, ou príncipes, uma linguagem nossa, que estariam submetidos ao imperador. E a gente tem uma China, então, na virada do 19 para o 20, uma China que a gente pode chamar de razoavelmente decadente, né? Invadida por gente de todos os lados, inclusive o Japão. Você tem regiões como a própria cidade de Xangai, que tinha partes que pertenciam, eles chamam de concessão, eram partes que eram exploradas livremente pelos ingleses, pelos franceses, pelos americanos. Então, o Mao Tse-tung, ele, sem dúvida nenhuma, depois a gente fala de todo o mal que ele fez no sentido de morte e tal, mas ele foi, sem dúvida nenhuma, uma figura que criou a China moderna. Para explicar o fato de que a China manteria seu sistema político, que se baseia no controle do poder pelo Partido Comunista, ao mesmo tempo em que adota o sistema capitalista para a economia, Deng Xiaoping recorria a um antigo provérbio chinês: não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. A China tem um mosaico de línguas e dialetos. O idioma oficial é o mandarim, um dos mais falados no mundo. Um desafio para os turistas. É uma língua de muitos tons. Ma é mãe. Ma, cavalo. Já, ma, significa xingar. Se não tomar cuidado, é confusão na certa. Se você desembarcar na China e pedir para ir a Pequim, provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Lá, a capital da China é chamada Beijing, nome em mandarim, língua oficial do país. Basta lembrar a grafia usada nos Jogos Olímpicos de 2008. O nome Pequim é cantonês, idioma que surgiu no antigo reino de Yue, hoje província de Guangdong, ou Cantão em português. Aliás, o cantonês perdeu por apenas um voto quando um conselho elegeu em 1956 o mandarim, a língua nacional da China. Mas em Hong Kong impera o cantonês. Agora, se listássemos aqui todos os 300 dialetos falados na China, esse programa não terminaria tão cedo. Por esta, o camarada Mao jamais poderia esperar. O país que ele sonhou transformar num imaginário paraíso socialista virou, na verdade, um paraíso do consumo, pelo menos para uma parcela da população.
O retrato de Mao continua lá, mas hoje é apenas o símbolo de um regime que ficou no passado. A poucos quarteirões dali, inúmeras lojas e shoppings atraem uma clientela ansiosa por artigos de luxo das grandes marcas internacionais. Esse comércio atende a uma enorme classe média e alta, a faixa da população que escapou da linha de pobreza nas últimas décadas e hoje, seus descendentes não abrem mão desse tipo de consumo. E não apenas no mercado interno, mas também nas grandes lojas de Paris, Londres e outras cidades europeias, onde hoje eles formam a maioria entre os turistas estrangeiros. Daqui a pouco, a China quer ser grande também no futebol. E ainda, a diplomacia dos pandas. Os ursinhos fazem parte de um jogo que envolve bilhões de dólares. Não saia daí. Entre as medidas adotadas pelo governo chinês para enfrentar a epidemia do coronavírus, uma surpreendeu o mundo: a construção de 2 hospitais em apenas 15 dias. Já faz tempo que a China vem batendo recordes na construção de edifícios utilizando a técnica de pré-moldados. Agora o país recorreu a esse método para construir 2 hospitais com mais de 1.000 leitos para atender as vítimas do coronavírus. A técnica consiste na instalação de uma estrutura já existente de paredes e divisórias. Em cada obra, são empregados mais de 4.000 funcionários e especialistas. Na sequência, as unidades de atendimento, também montadas anteriormente, são instaladas nos espaços delimitados, incluindo laboratórios e UTIs. Sabe qual é o esporte mais popular na China? O tênis de mesa é um deles. Ninguém bate os chineses no ping-pong, mas eles estão de olho no esporte das multidões. A comemoração é com a camisa do Tianjin Dendai, clube chinês onde o atacante Allan Kardec joga há 3 anos. Outra estrela brasileira que anda brilhando nos gramados chineses é o meia Renato Augusto. Eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2015, ele já teve passagens marcantes pelo Corinthians, Flamengo e pela seleção. Agora tem contrato com o Beijing Guoan. Outro ídolo da torcida corintiana, o volante Paulinho, é o jogador mais valioso do futebol chinês. Foi comprado por 180 milhões de reais. Ele já esteve no Barcelona e hoje veste as cores do Guangzhou Evergrande. A China está jogando pesado. Levou craques do mundo inteiro, principalmente do Brasil, para atuar em seus clubes. O número de escolas pelo país cresce a cada ano. A maioria com professores brasileiros. A meta do país é construir e reformar mais de 28.000 campos apenas em 2020. Um campo de futebol para cada 10.000 habitantes até 2030. Eles são unanimidade quando o assunto é fofura. Sabendo disso, a China investe em um programa conhecido como Diplomacia dos Pandas. Ele é Xing An. Ela, Mao Sun, celebridade na internet por suas peripécias. Eles vivem no zoológico de Copenhague há menos de 1 ano. A Dinamarca foi o mais recente país a ingressar na Diplomacia dos Pandas. O programa chinês empresta ou aluga esses animais, considerados um tesouro nacional para nações amigas. Hoje eles estão em 26 zoológicos de 18 países. Um deles terminou 2019 comemorando. Wang Wang e Funi ficarão mais 5 anos no zoológico de Adelaide, na Austrália. O casal mora na terra dos cangurus desde 2009 e já estava na hora de voltar para casa. Mas a China atendeu ao pedido do governo australiano e estendeu o contrato, para a alegria dos turistas. O número de visitantes no zoológico aumentou 70% desde que os pandas gigantes chegaram. O custo para mantê-los é alto. O aluguel desses embaixadores peludos custa $1 milhão australianos por ano.
R$2.800.000. Oficialmente, o objetivo do programa chinês é incentivar a pesquisa e a conservação da espécie com reprodução em cativeiro. Mas existem outras razões estratégicas que explicam essa cooperação, como estreitar laços comerciais e melhorar a imagem pública da China. Assim, os pandas desembarcaram em Toronto e Calgary, no Canadá, em Edimburgo, na Escócia, em Berlim, na Alemanha, durante uma visita do presidente chinês Xi Jinping ao país. Detalhe, 2 dias antes da cúpula do G20 em 2017. Parceria que já rendeu frutos. Meng Meng deu à luz gêmeos, um acontecimento raro. China, um país de grandes contrastes. Uma política econômica que tirou milhões da miséria, mas uma população que não tem eleições livres e não desfruta de liberdade de expressão. O país virou uma fábrica de milionários e bilionários competindo com os Estados Unidos. Mas uma enorme parcela da população ainda luta pela sobrevivência e vive em condições precárias de saúde, o que acaba facilitando o aparecimento de epidemias como o coronavírus. E mais, a doença põe em risco o crescimento do país, que responde por 1/6 da produção econômica global e que, na prática, sustenta muitos outros. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui e nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá. Doidura ou não? Loucura ou não viver num país desse, hein? Aí é entre o céu e o inferno, né? É aquele negócio, né? Por um lado você pode ganhar bastante, mas por outro você pode perder assim de uma forma também gigantesca, entendeu? A China é isso, né, galera? Eu acho que esse documentário eu quis passar ele para vocês porque a linguagem dele é muito fácil, entendeu? A linguagem dele é muito, cara, é muito tranquila a linguagem dele, né? E aí você vai ver que o processo econômico que nós temos dentro do país faz com que a população ele desenvolva, entendeu? Mas é aquele negócio, a China hoje é o país que tem o maior número de pessoas dentro da zona da pobreza, mas é o país que mais retira também, entendeu? Devido ao socialismo de mercado que é empenhado hoje, devido à formação de mercado que é empenhada hoje, beleza? Galera, é o seguinte, nosso tempo está acabando aqui, né? Minha plataforma está quase fechando com vocês. Dá uma olhada de novo nesse documentário, assiste ele, eu gravei ele, vou colocar para vocês aí no site, tá? Dá uma olhada com carinho nesse documentário, que ele vai te ajudar bastante, entendeu? E na próxima aula eu volto novamente com os slides e continuo tocando o barco com vocês, beleza? Quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Como é que estamos aí, galera? Beleza? Então é o seguinte, um beijão geral no coração de vocês aí, fica bem, até a próxima aula. Um abraço, galera. Obrigado. Valeu.